Bom, ele quer que eu desenhe, então, o gráfico, indique o domínio, contradomínio e imagem, além do período dessa função g de x, que é igual ao módulo de seno de x, tá? Para quem não sabe, essa barrinha reta aqui chama-se módulo. Então, eu vou usar o ângulo, tá? Sempre começo, na verdade, o ângulo não. Eu vou começar pelo x, o ângulo é o próprio x, então eu já posso aqui do lado calcular o seno de x. Para terminar, eu vou para o y, que é o módulo do seno de x, tá certo? Então vamos lá. Para o ângulo, eu vou usar o zero. Aliás, deixa eu indicar aqui, ó. O ângulo é sempre o valor associado à razão. E é para o valor do ângulo que eu atribuo 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim por diante, tá? Então eu vou usar o zero, vou usar o π sobre 2, vou utilizar o π e o 3π sobre 2. Lembrando que para o 2π tem o mesmo resultado que para o zero. Então vamos lá. Pensando no ciclo trigonométrico, o seno de zero é zero. O seno de π sobre 2 é 1. Então, ó, só lembra do ciclo. Como é que fica então, pessoal? Se eu tomar o círculo, tá? Opa. Aqui eu tenho o eixo dos senos, aqui eu tenho o eixo dos cossenos, tá? E aqui eu tenho os ângulos que são a intersecção com os eixos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Quando eu estou no zero, para sair do centro, então lembre-se que falar do seno e do cosseno é falar do deslocamento horizontal e vertical. Então, eu quero sair do centro e chegar até o zero. Quanto eu me desloco na vertical? Nada. Então, o seno é zero. Eu quero sair do zero e chegar no π sobre 2. Quanto que eu ando na vertical? Eu ando 1. Por quê? Porque eu ando a medida do raio e no ciclo trigonométrico o raio vale 1, tá certo? Para sair do centro e chegar no π, eu não ando nada na vertical, então o seno de π é igual a zero também. E para sair do centro e chegar no 3π sobre 2, eu ando uma unidade para baixo. Então, eu me desloco menos 1. Vamos agora ao cálculo do y. Então, no caso aqui é o módulo de zero. O módulo de zero é zero. Aí, para o π sobre 2, eu vou fazer o módulo de 1. Então, perceba que eu estou fazendo o módulo dessa coluna aqui, que é o seno, tá bom? O módulo de 1 é 1. Novamente, o módulo de 0 é 0. E aqui, ó, o módulo de menos 1 é 1. Tá certo? Professor, por que isso? Porque o módulo é a distância daquele valor até o zero. Então, qual a distância do zero até o zero? É zero, eu já estou em cima do local, já estou em cima do ponto. Qual a distância do 1 até o zero? É de uma unidade. Então, para eu sair do 1 e chegar no zero, eu vou andar uma unidade. O módulo de zero, conforme a gente já disse, é zero. E qual a distância do menos 1 até o zero? Eu vou andar uma unidade também, tá? Lembre-se que a distância não assume valores negativos, tá certo? Então, na prática, o resultado do módulo é sempre positivo, porque ele sempre vai ser uma distância. Matematicamente falando, para eu calcular o módulo de menos 1, eu multiplico o valor negativo, que é o menos 1, por menos. E aí, menos com menos dá mais, tá certo? Prontinho, estão marcados todos os valores. Para o gráfico, o que eu vou usar? Os valores de x e os resultados da função. Então, o meu primeiro ponto é o 0, 0. O segundo ponto é o π sobre 2 e 1, e assim por diante, tá? Aqui embaixo, eu vou marcar as coordenadas do eixo x, então vou marcar o 0, que é de onde eu vou partir. E para não ter muito trabalho para localizar, eu posso, porque as distâncias são iguais, marcar só os valores do x que eu vou usar aqui na frente. Então, 0, π sobre 2, depois vem o π, depois o 3π sobre 2, e para terminar, não está na tabela, mas equivale ao zero, nós temos o 2π, que é quando eu fecho uma volta, tá? Aqui no eixo y, eu vou marcar o 1
e vou marcar o 2. Nem vou marcar a parte negativa, porque olhando para os resultados, esses são os resultados do y. Então, ó, a primeira coluna refere-se aos valores de x no gráfico, o resultado refere-se ao y, tá? Então, olhando para os resultados, eu só tenho 0 e o 1. Então, só vou trabalhar na parte positiva. Então, vamos lá. O primeiro ponto, 0 e 0. Ele fica aqui mesmo. O segundo ponto, π sobre 2 e 1. Então, do π sobre 2, eu vou subir até o 1. Terceiro ponto, π 0. Então, do π eu não ando nada na vertical, eu fico no 0. Quarto ponto, 3π sobre 2 e 1. Eu vou voltar para cá, tá? E se eu fosse fazer o 2π, ele iria coincidir com o resultado do 0. Então, para o x igual a 2π, o resultado é 0. Certo? Quem quiser colocar aqui, ó, do lado do 0 o 2π, pode colocar, não tem problema nenhum, tá certo? Porque está correto. Deixa eu até fazer isso aí. Deixa eu ganhar um pouquinho só de espaço. Então, aqui, ó, eu posso indicar que eu também terei o mesmo resultado para o 2π, tá certo? Bom, como é que vai ficar o meu gráfico? O meu gráfico aqui, então, ele é uma senoide, ele vai fazer uma curva aqui no 0, vai subir até o 1, faz uma curva, vem, desce até o π, faz uma curva, sobe até o 3π sobre 2, faz uma curva, e no 2π ele faz outra curva para cima. Prontinho. Essa daqui é a minha senoide, tá certo? Vamos indicar agora o que o exercício pediu. Então, o gráfico está pronto, mas ele pediu o domínio, ele pediu a imagem e ele pediu também o período. Bom, o domínio refere-se ao que eu vou usar para o x. No caso da função seno e cosseno, não tem restrição, conforme eu expliquei na letra A. Então, o domínio é o próprio conjunto dos reais. Aliás, expliquei no exercício 17, isso daí melhor, tá bom? Quem tiver um pouco mais de dúvida sobre domínio, dá uma olhada lá. Mas sempre que for seno e cosseno, tá? E esse seno e cosseno não estiver nem no denominador da fração, nem na raiz, o domínio refere-se ao conjunto dos reais. A imagem é o intervalo de y que eu estou percorrendo. Então, esse intervalo aqui, ó, do mínimo até o máximo de y, é a minha imagem. Nesse caso aqui, então, a minha imagem vai do 0 até o 1. Uma forma de escrever isso daí, ó, é entre colchetes, tá? Quando eu coloco os números entre colchetes, eu estou falando que eu quero pegar o intervalo que começa no 0 e vai até o 1. Para a gente terminar, o meu período, cuidado, ele vai ser esse daqui, ó. Tá? Esse daqui é o meu período, que é igual a π, olhando para o gráfico. Por quê que o período é esse daqui? Porque percebam que se eu pegar esse desenho aqui, ó, que eu vou fazer em verde, eu já tenho uma oscilação completa. Se eu olhar aqui para o lado, eu vou repetir essa oscilação, tá? Então, pelo desenho, eu vou perceber, tá, qual é o período que eu tenho para uma determinada função, tá certo? Professor, mas nos outros a gente pegava uma até o final, sim, mas não tinha módulo. O que o módulo faz? Ele pega a parte negativa, que estaria aqui embaixo, e joga para cima como positivo. Ao fazer isso, ele reduz o tamanho do período, beleza? Então, no nosso caso aqui, o período é igual a π. Prontinho, pessoal, está feita aí a correção do 18b.